Olá, famílias e pessoal que me acompanha. Eu sou Dani Jacobsen, seja muito bem-vindo a mais um Mãe Sem Culpa. Um espaço feito com muito carinho para a gente conversar, dividir experiências, acolher e também se informar sobre os cuidados que devemos ter com os nossos pequenos. Hoje no programa vamos falar de um assunto que não é muito bem falado, porém de extrema importância, e quando chega um momento, surgem muitas dúvidas, inseguranças e até histórias engraçadas. Vamos falar sobre o desfraude. Será que existe a idade certa para isso acontecer? E se a gente forçar este processo? E se os nossos filhos simplesmente não querem sair da fralda? O que fazer? Calma, que o programa recém está começando e ele está recheado de informações. Hoje eu trouxe uma convidada especialista nisso. Eu trouxe a psicóloga Sabrina Adão. Sabrina, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, eu que agradeço. Que honra estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Sabrina, te apresenta e fala um pouco também do seu trabalho. Então, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, já estou aí na estrada há uns 12 anos. E desde o início ali da minha carreira, o interesse pelo desenvolvimento infantil toma conta aí do meu coração. Então eu fiz a minha especialização em saúde da criança, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Busquei aí uma formação em orientação parental, porque eu acho importante também acolher as famílias. Então sou formada e certificada pela PDA, que é uma instituição internacional que trabalha só com educadores parentais. Estou aí também na formação em neurociências e desenvolvimento infantil. E talvez a minha função mais importante, que eu sou mãe do Heitor, de 5 anos, então esse é um tema que é muito presente também na minha vida, a questão do desenvolvimento da criança. Que bacana. Então agora a gente vai entrar num quadro de perguntas. Tá preparada, Sabrina? Acho que tô. Então vamos lá. Existe a idade certa para o desfraude? Dani, assim como qualquer marco do desenvolvimento, a gente vai dizer que tem uma janela de tempo. Então, cada criança vai ter o seu tempo, considerando essa janela de tempo, né? Então, quando a gente vai falar do desfraude, algumas crianças desfraudam um pouquinho antes, outras um pouquinho depois, mas a gente considera ali, para o desfraude diurno, até os 4 anos de idade, e para o desfraude noturno até os 6, considerando o que diz a Sociedade Brasileira de Pediatria. E existe uma idade certa para isso acontecer? Exata não, mas a gente vai perceber que tem aí, após os 2 anos e meio, algumas crianças já trazem alguns sinais que nos indicam que elas estão aí se preparando, se interessando para o desfraude. E quais são esses sinais? Tá. Essa talvez seja a parte mais importante, né? As crianças começam a se interessar pelo banheiro, pelo vaso, começam a ficar incomodadas com a fralda suja. São crianças que já têm um desenvolvimento motor, então são crianças que conseguem subir escada, descer a roupa, subir a roupa. Quando a criança começa a se esconder, né? Então, você já sabe que ela está ali fazendo alguma coisa, então ela começa a avisar, né? A gente sempre considera uma linha. Antes a criança não avisa, depois ela avisa depois que ela já fez alguma coisa e ela começa a avisar antes. Então esse é mais ou menos o momento em que a gente identifica aí que ela está preparada. Fora, né, outras questões de imitação dos pais, dizer não, a autonomia está muito ligada também à questão do desfraude. E também, acho também, né, ficar muito tempo com a fralda, né, sem estar molhada, com ela sequinha, né, é algum sinal, né, que também a criança deve estar pronta. Ali mais ou menos por 2 horas você percebe que a criança consegue controlar o xixi ou o cocô, e no desfraude noturno você percebe várias noites a criança amanhece com a fraldinha seca. Tá, e tem diferença do desfraude diurno para o noturno? A gente pode fazer os dois ao mesmo tempo ou deve ser feito um a cada momento? Geralmente a gente orienta que seja feito a cada momento, né? Então o desfraude diurno geralmente acontece antes do desfraude noturno. É claro que a gente vai observar o que a criança está trazendo, né? Às vezes acontece, não é comum, mas acontece do desfraude diurno e noturno acontecer ali ao mesmo tempo.
mas a maioria das vezes o desfraude diurno vem antes do noturno. Perfeito. E o que a gente pode fazer se a criança já está num processo, né, de desfraude, está indo tudo ok, aí nesse meio tempo retrocede, né, acontece alguns escapes, como lidar com isso? Os escapes, eles são normais, né? Como se a gente estivesse aprendendo uma nova habilidade. O que a gente vai observar é a frequência, a intensidade. Então, bom, aconteceu um escape quando a criança está brincando, quando está assistindo TV, ela se distraiu. Aí a gente está falando de um escape esperado. Se a gente começa a ver muitos escapes, né, diários, mais de uma vez ao dia, talvez essa criança não esteja preparada ainda para tirar a fralda. E aí tu fala da questão de como é que a gente conduz isso, né? A gente vai naturalizar. Então a gente vai acolher, a gente vai explicar para a criança que faz parte do processo, a gente vai ajudar a criança ali, né, a se limpar, a trocar de roupa e ter esse respeito por esse momento que é um momento muito importante. Claro que existem situações na vida da criança que pode gerar aí, pode provocar um retrocesso, que a gente chama de crises de vida. Então a chegada de um irmão, uma mudança de casa, uma adaptação escolar, né, tudo isso pode sim fazer com que a criança volte aí algumas etapas. E forçar esse processo pode trazer algum prejuízo? Sim, toda vez que a gente pressiona a criança e a gente não conduz de maneira respeitosa, a gente pode causar algum prejuízo. Do ponto de vista aí do desfraude, a gente tem prejuízos fisiológicos, então a criança pode ter aí reter as fezes, reter a urina, ter prisão de ventre, infecções recorrentes, também emocionais, né? Então a criança se sentir incapaz, isso pode gerar na criança um problema na autoestima, problemas sociais, então forçar isso pode ter sim danos. E quando a gente fica comparando, né? Ai, mas o teu primo já sabe fazer xixi, né? Ficar comparando crianças. Não é legal, né? Não. Eu acho que isso traz para a criança um sentimento de incompetência. E uma criança, quando ela se sente incompetente, aí a gente vai ter uma série de problemas que vêm após isso, né? É claro que a gente, enquanto pais, a gente sempre vai observar, a gente faz uma comparação, mas que essa comparação ela seja só com a gente, né? Que a gente observe, talvez o meu filho não tá muito, todo mundo tá indo e não tá indo, vou procurar ajuda, mas nunca fazendo essa comparação direta para a criança, dizendo para a criança que ela tá ali atrasada, né? Sim, perfeito. E me diz uma coisa, quando a criança se recusa, né, tá numa fase ali bem difícil, né, já tá nesse processo e ela se recusa a sentar no pinico ou no vaso sanitário, o que a gente pode fazer nesse momento? A primeira coisa que a gente precisa fazer é observar a criança. Pode ser que a criança esteja com medo. O medo da criança em relação ao vaso é comum, é algo que ela não está muito familiarizada, né? Eu já atendi casos que a gente descobriu que a criança tinha medo do desinfetante, né? Então, assim, a gente vai observar a criança e vai ver o que é essa recusa. É pelo medo, é uma insegurança, o banheiro está de fato preparado para essa criança. Então, o ponto principal é de onde vem, né, essa recusa. E a partir disso, trabalhar com a criança, né, familiarizar com o banheiro, que não é um local da casa que ela frequenta. Explicar para ela, né, o que significa um vaso sanitário, para onde que vai. Exato. Dar informação, né? Sim, e de maneira lúdica, né, na brincadeira, na conversa, eu acho que a gente consegue resolver esse problema. Que bacana. E como que os pais devem reagir em público se alguma coisa acontecer assim, né, um imprevisto, né, acontecer em público? Eu sempre digo, né, Dani, quando eu converso com pais, que a nossa conduta em público é muito pelo medo dos outros adultos julgarem a gente ali na nossa conduta. Então, a gente precisa ter tranquilidade, a gente precisa ter leveza, respeito, talvez não ligar ali para o que cada um pode estar pensando da gente, sair de casa preparado, né? Então, nesse processo é importante sair de casa com uma roupa extra. Hoje a gente tem adaptadores que dobram e a gente consegue colocar na mochila para a criança usar o vaso em outros lugares. Então, estar preparado para esses incidentes e quando esses incidentes acontecerem, ter leveza nessa conduta. Perfeito. E me diz uma coisa,
Se a criança já frequenta, né, creche, escolinha, qual é o papel desses profissionais? A escola ela precisa ser uma parceira da família, né? E ela é talvez a principal parceira da família nesse momento. O que a gente sempre orienta é que haja uma conversa, família, escola, individualizando essa conduta. Então, desfraude coletivo não é legal, né? Aquele momento que leva as crianças de uma em uma hora, todo mundo junto para o banheiro, isso não é legal. O que a gente vai orientar as escolas e as famílias é se comunicarem e, a partir do que a família decidir, a escola também conduzir dessa forma. E quando o desfraude não acontece no momento certo, na idade certa, o que os pais têm que identificar e procurar ajuda? A gente sempre orienta que se a criança chegou aos 4 anos e não está aí no processo de desfraude, não iniciou pelo menos, né, não demonstra ali os sinais de prontidão, é importante buscar ajuda. Levar num psicólogo infantil, conversar com um pediatra, porque a gente vai avaliar o que está se atravessando nesse processo. Desfraude diurno 4 anos, desfraude noturno até 6. Sabrina, e é importante neste momento, né, do desfraude, a gente dar privacidade também para a criança? Sim, a gente sempre observa, hoje a gente tem as redes sociais, né, a gente gosta de mostrar nossos filhos, mas é muito importante que o desfraude, que o uso do banheiro, a gente já consiga explicar para a criança que é um momento íntimo. Então, nada de tirar foto, apesar da gente achar bonitinho, né? Não vamos tirar foto e postar a criança ali sentadinha no vaso. Acontece com frequência, né? Ou é comum desse assunto virar um assunto de família. Então, nos almoços de domingo, o fulaninho, né? E daí, às vezes, a criança pode se sentir constrangida. E esse constrangimento pode atrapalhar o processo do desfraude da criança. Com né? certeza. Então, além de abrir margem para muitos comentários, né? Às vezes, muitos conselhos. Então, o ideal é que a gente sempre preze pela privacidade, ensinando a criança que o corpinho é só dela, que ninguém pode ficar vendo, e essas questões de proteção à infância. E Sabrina, tu indica aqueles pinicos em casa ou aqueles vasos redutores, tu acha importante ter em casa? Sim, sempre que a gente observa que a criança está com sinais de prontidão, o nosso papel de adulto é facilitar isso, né? Então deixar o banheiro preparado. A gente não faz diferença entre o redutor e o pinico, na verdade a gente sugere que se tenha os dois, porque a criança vai identificar ali o que ela prefere. O que a gente sempre reforça é que precisa estar seguro. Então o redutor, a criança ela precisa de uma escadinha, ela precisa de algum local que ela possa colocar os pés e ficar segura. Então o redutor ele precisa ser o mais confortável possível. O pinico, né, o mais simples possível, porque hoje a gente vê pinicos de todos os jeitos, que toca música, né, e às vezes assusta a criança. Então talvez ir pelo caminho mais simples e mais seguro e confortável. Então esse banheiro, ele precisa estar preparado sempre para a criança. Né? Quando o adulto vai usar, se não tiver um outro banheiro, retira, mas põe de volta, porque a criança ela vai ali já apertada. Então, é importante a questão da segurança. Quanto mais segura a criança tiver, mais à vontade ela vai se sentir. E é importante, Dani, algo que a gente vem observando, que até a gente vê acidentes, o desfraude dos meninos e das meninas é diferente. Em algumas culturas, a nossa cultura, ensina o menino a fazer xixi de pé. Mas nesse momento de início, né, que a criança está aprendendo, é importante que os meninos se sintam autorizados para sentar para fazer xixi. Porque eles sobem numa escadinha, isso é perigoso, né? E às vezes eles não diferenciam cocô de xixi. Então, para que o desfraude dos meninos também seja mais tranquilo e mais respeitoso, vale a pena a gente pensar nessa questão como uma questão cultural mesmo nossa. E tu é especializada, né, nessa questão do desfraude. Chega muitas pessoas para ti em relação a isso, com atrasos e querendo resolver de alguma forma. Como é que chega para ti esse assunto? Geralmente as famílias me procuram para orientação parental, quando percebem ali que a criança pode estar no momento de desfraude, então eu acabo orientando. Quando a criança passa da idade e vem para mim, geralmente encaminhada pelo pediatra, pelo gastropediatra, a gente vai trabalhar com a criança em psicoterapia, para entender se tem aí uma ansiedade, né, se tem aí algum trauma. Então a gente trabalha dessas duas
formas com essa temática. Sabrina, muito obrigada, né, pela esse quadro de perguntas, e agora a gente vai entrar num quadro para descontração. A gente vai entrar num quadro de mito ou verdade. Então tu vai responder, eu vou te fazer uma pergunta e tu vai me responder se é mito ou verdade. Tá bom. Tá bom? Vamos lá? Se a criança fez xixi no sofá, é porque está fazendo birra. Mito. Geralmente a criança está distraída e por isso que acontece isso. O verão é a melhor época para o desfraude. Verdade com ressalvas. Na verdade, a gente não pode se guiar pela fase do ano, né? O que acontece no verão é que as crianças estão com roupas mais leves. Então é mais fácil tirar, é mais fácil colocar, né? E o inverno a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado com isso, mas nunca levando em consideração a época do ano e sim os sinais de prontidão da criança. Sim, daqui a pouco, eu vou desfraldar o meu filho porque é verão agora, né? Não tem nada a ver. E às vezes antecipa e causa um Ou problema. atrasa, né? Ou atrasa, se for o inverno, vou esperar o verão, né? Não, se a criança está pronta agora, a gente vai ajudar agora. Tirar a fralda cedo faz a criança amadurecer mais rápido. Mito, exatamente o contrário. A gente vai ter aí problemas recorrentes porque a família em algum momento tirou a fralda antes, né? Tem um mito ali dos 2 anos, né? Não sei se tu tem essa experiência, mas eu brinco com a minha mãe, acho que vocês tiraram minha fralda cedo demais. Mas é o que se dizia na época, né? Mas essa questão de tirar a fralda antes do tempo pode fazer o efeito contrário. Olha aí. Importante a gente saber, né? Meninos demoram mais do que meninas para desfraldar. Mito com ressalvas. A gente não tem nenhuma evidência científica que faça essa diferença de gênero. O que a gente tem é a experiência clínica que, de fato, a gente percebe que as crianças, que as meninas desfraldam mais cedo, mas nós não temos ainda evidência científica para comprovar isso. Sabe que a minha filha tá na escolinha, né? E lá tem um menininho, né, que ele já desfraldou e todos os outros ainda não, né? Então eles acham ele, as outras crianças acham ele muito grande, porque ele não usa mais fralda, né? Sim. Então o que acontece? Ele tem uma irmã mais velha. Então eu acho que isso também é uma forma de em casa, né, ter uma referência. Exato, né? Exato. Assim como qualquer comportamento, assim como uma criança que tem irmãos mais velhos, a gente observa que ela fala antes, às vezes caminha antes, né? O desfraude, o uso do banheiro também é um comportamento aprendido. Então a gente vai imitar os pais, ou quem, enfim, né, que as crianças que têm irmão têm aí um repertório maior para imitar, né? Então sim, a gente percebe que tem algo aí de crianças com irmãos indo um pouquinho antes dos demais. Agora agora terminou o quadro, tá? E eu vi, uma dúvida que me surgiu que é muito engraçado, né, uma situação. Por que que as crianças, né, têm uma resistência, assim, para colocar a fralda? Chega uma idade, assim, que elas querem ficar correndo pelada pela casa. Toda criança faz isso, Sim, né? Sim, toda criança faz isso. Eles têm uma fase que eles estão muito nessa descoberta do corpo, né? Então é comum a gente ouvir relatos de meninos que na escola querem olhar ali o que tem dentro da roupa das meninas e o contrário. Tem a ver com o desenvolvimento mesmo e esse conhecimento do próprio corpo, né? Eles começam a entender que eles são diferentes uns dos outros e em algum momento eu acho que essa questão de tirar a roupa e sair correndo e dizer não tem a ver com o que a gente fala da autonomia, né? Então a criança que diz eu não quero colocar fralda, ela está demonstrando que ela está tendo aí uma maior autonomia, colocando limites nos adultos e aí cabe os adultos dar um contorno, uma borda, né, de maneira respeitosa, mais firme também, né, em alguns casos. E possibilitar que essa criança se desenvolva. É que chega naquele momento, né, dos 2 anos, né, então que tudo fica um pouco mais difícil, né, de colocar fralda, de trocar roupa, né, e eles se negam muitas vezes de não quer usar fralda, não quer, mas ainda precisa, né, então fica um pouco difícil ali, né, tu contornar a situação com aquela, né. Sim, é um e período talvez difícil. A gente poder explicar para a criança, eu sei que você quer ficar sem fralda, né, mas ainda o xixi ainda escapa, né, a gente ainda precisa, vai chegar o momento que você não vai mais usar fralda. E talvez explicar para a criança, né, se conhece uma criança mais velha, aquela criança já tem tantos anos, agora ela não usa mais fralda, mas você ainda precisa. E tu indica algum livro que seria legal, né, daqui a pouco a gente contar uma historinha, se a criança já tá ali, né, nos 3 anos e nada de desfraude, né, daqui a pouco já começar a preparar também a criança, né, tu indica algum livro, alguma coisa que tenha, alguma história, assim, que dê pra
usar? Tem vários livros dessa temática hoje, né? Tem O que tem dentro da sua fralda, tem um que se chama Cocô, Xixi e Pum, que é exatamente tudo isso que eles falam nessa idade. Nós temos Muito Apressado, que é o bichinho que corre para ir ao banheiro. Então, quando a gente procura ali, né, dá uma pesquisada, desfraude livro infantil, a gente tem uma série de opções. A minha filha ganhou um livro desses agora no aniversário de 2 anos. E é muito engraçado que tem um livro, né, que tem um cachorrinho, que ele mostra que ele quer ver o que tem dentro da fralda de todos os bichinhos. E todos os bichinhos têm um cocô diferente, né? A vaquinha tem um tipo de cocô. Né? E aí, todos eles depois querem ver a fralda dele. O que acontece com a fralda? A fralda dele não tem nada. Tá vazia. Tá vazia. Aí, todo mundo depois mostra no final do livro que todos eles viram que não precisa usar fralda. Entendeu? É muito bacana, é uma forma lúdica de tu aprender. Ali, né? E aí a gente foca no lúdico mesmo, né? Né, Sabrina, porque é muito importante a gente estar sempre respeitando, né, o tempo ideal da criança e também esses limites, né, dar limites também para familiares, né, de incentivando, né, um processo ali que daqui a pouco não estão preparados ainda. Exato. Então a gente precisa, o maior conselho que a gente pode dar é observar as crianças, né, quem está ali convivendo com ela diariamente e se informar. Então tá. Fechamos agora aqui o quadro de perguntas, né, e também do quadro de mitos e verdades, e a gente vai entrar agora no último quadro, que é o quadro Dica da Especialista. Então aqui, Sabrina, eu gostaria que tu desse dicas para pais, né, que estão nesse processo, né, do desfraude. Que dica que tu daria para esses pais? Eu sempre digo que a gente precisa observar a criança. Eu acho que antes de qualquer coisa, antes de qualquer conduta nossa, antes de qualquer movimento do adulto, observar a criança, identificar os sinais, né? E se a gente identifica os sinais de prontidão, a gente poder ir facilitar isso, preparando esse ambiente, usando da brincadeira, do lúdico, né? Hoje a gente tem aí um monte de livros, tem desenho animado que fala sobre esse tema, tem música. E se por acaso, né, os pais ficarem muito angustiados ou ansiosos, vale a pena a gente conversar com um profissional, um pediatra, um psicólogo, alguém que vai poder te orientar a conduzir esse momento de uma maneira mais respeitosa e leve para o seu pequeno. Sabrina, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Obrigada. Foi de extrema importância tu trazer todas essas informações riquíssimas, né, para a gente conduzir da melhor forma possível esse desfraude, com amor, com respeito, né, com todas essas diferenças que tu falaste, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Dani. E você aí de casa, se quiser participar aqui do programa, eu vou deixar o meu @ aqui na tela. É só entrar em contato comigo, mandando perguntas, dicas, vídeos, dúvidas, que eu vou ter um imenso prazer em responder. E agora chegou o momento final. Vou finalizar então com uma mensagem muito linda para vocês. O desfraude é uma conquista importante no desenvolvimento da criança e acontece de forma única para cada uma. É um processo que exige paciência, apoio e principalmente respeito. A família tem um papel essencial nessa fase. Quando sente o amor e o incentivo das pessoas que ama, ela ganha confiança para conseguir seguir avançando. Gestos simples como elogiar cada pequena conquista, manter uma rotina tranquila e oferecer colo nos dias mais difíceis fazem toda a diferença. Apoie, abrace e acolha seu pequeno em cada passo desse novo ciclo. O desfraude é mais do que deixar a fralda. É um processo de descoberta, autonomia e confiança. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.